Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Daniel por aqui. Eu vim conversar com vocês hoje sobre um assunto que é muito importante. O nosso mercado de UX está super ultra aquecido no Brasil, todo mundo sendo contratado, ganhando salários milionários, as pessoas estão deixando de ser políticos ou presidentes para virar designers dos lugares, é uma profissão de reis e fadas, um negócio incrível, maravilhoso. Só que tudo isso não é verdade, nem de longe. Mas eu vou conversar hoje com o Fernando Padovan, que tem uma empresa muito legal chamada Need Human, que contrata um monte de UX designer, e a gente vai conversar sobre dicas de como é que a gente pode ou não pode ser contratado para virar um magnata do design e nunca mais ter que fazer nada, amarrar nosso boi debaixo da sombra. É verdade isso, Fernando? E aí, cara? Fala um oi para a galera. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, Daniel, prazer, obrigado por ter me convidado nesse canal ilustre UX Now. Eu escuto praticamente, não passo um dia sem ver alguém publicando nos grupos de UX, de UI que eu circulo, algum vídeo seu, alguma entrevista bacana que você deu, algum contato aí, alguma informação bacana que você compartilhou, né? Não é nada verdade esse mundo glamuroso, né? Infelizmente, queria que fosse, né? Mas infelizmente tem muita lenha para a gente cortar, tem muito suor para a gente derramar ainda antes de conseguir altos salários, altos cargos e, inclusive, antes de ter empresas que saibam contratar profissionais interessantes, que já tenham um ecossistema bem sólido dentro da sua hierarquia, dentro do seu organograma. Mas isso faz parte. Eu acho que é uma desvantagem e é uma excelente oportunidade para quem está migrando, para quem já é designer, para quem já é UI, UX, de conseguir destacar na carreira e conseguir crescer e começar em várias empresas que estão ainda nascendo e começando a pensar em usabilidade agora. Muito legal. E você, assim, a sua empresa, o que faz exatamente a sua Need Human? O que é que você Isso. faz? Bom, a Need Human, ela é uma plataforma de gerenciamento de carreira de profissionais de usabilidade. Então, assim, a gente não é uma empresa de headhunter. Eu nem gosto de falar que a gente é uma empresa de vagas, né? A gente é uma empresa de pessoas e a gente cuida especificamente de acompanhar a carreira e evolução de product designers, tá? Então, a gente tem um processo rígido de seleção, de análise de portfólios, e também a gente tem um processo rígido de análise de oportunidades nas empresas, tá? Justamente para a gente conseguir entender o momento de cada uma delas, o momento do profissional, o momento da empresa, entender o perfil do profissional, entender o perfil da vaga, o perfil da empresa e fazer esse match da maneira mais limpa possível, da maneira mais honesta e transparente possível, para que essa contratação seja de sucesso para todo mundo, né? E hoje Então, vocês já vem fazendo isso já faz algum tempo, né? Já faz alguns anos que vocês estão fazendo isso, isso, né? a gente tá aí no mercado desde 2016, 2015, 2016. A empresa nasceu muito por acaso, né? Não era uma startup, era simplesmente um braço da minha agência de digital, a Need Digital, onde a gente cuidava e ajudava as empresas que precisavam realmente de mão de obra a terem um profissional ideal lá dentro. Mas a gente acabou identificando que a necessidade do mercado era muito maior do que a gente previa, né? Então a gente profissionalizou, montamos uma plataforma. A gente está transformando a plataforma atual em outra plataforma onde os profissionais vão conseguir exibir o portfólio deles de uma maneira muito mais precisa para o mercado. A gente pode falar disso depois. Que legal. E, bom, desde 2015, 2016 para cá, nossos números aumentaram, né? Como a gente estava falando aí nos bastidores, a última vez que eu olhei esse número, a gente estava alcançando aí a faixa de R$ 1,5 milhão pagos para profissionais que trabalharam para a gente nesses últimos anos, né? O salário médio que a gente paga para o profissional que trabalha para a gente gira na casa aí dos R$ 6.000. Menos que Normalmente, isso, assim, só até em um parêntese projetos de disso, menos duração. esse negócio Claro. desse valor, assim, tipo R$ 6.000, isso é que nível de profissional? Para a pessoa não falar, legal, acabei de me formar aqui, vou ganhar 6 mil. Não, Quem que ótimo ganha isso? ponto, né? A maioria das vagas que a gente tem, que as empresas demandam para a gente, são para profissionais plenos ou sêniores, né? Não que não tenham vagas para júniores, tem sim vagas para júnior, a gente vai falar disso também, né? Mas quando a gente fala desse número, o mercado, ele tá, como ainda não está tão sólido, as empresas acabam por demandar profissionais com um pouco mais de experiência para entrar dentro das empresas já em meio de projetos rodando, enfim, né? Então, a curva de aprendizagem dentro da empresa ela acaba sendo mais curta, precisando de profissionais mais capacitados. Então, a gente está falando aí de 6 mil, né, para um profissional pleno, recém-pleno, entrando numa empresa aí de médio porte, né? O nosso maior cliente, que é um dos maiores grupos publicitários do mundo,
o salário que eu pago para um profissional júnior não, desculpa, um profissional pleno lá dentro, gira na casa aí dos 8,5, 9 mil reais. Né? Tem E profissionais você pode sênior. falar assim, qual que é o salário mais alto que você já viu? O pessoal ficar com inveja? Ou não? Ou é feio? O salário mais alto, a gente tem uma posição agora que já passou da casa dos 20. Putz, que Né? massa. Então, aí depende muito do nível do profissional que está nessa vaga. É uma vaga, claro, para um UX Lead, para um profissional que vai formar toda a cultura dentro da empresa. Então, sim, precisa de um cara muito sênior, um cara que seja líder, além de muito bom tecnicamente, ele saiba gestionar pessoas, saiba fazer todo um trabalho de evangelização dentro do negócio. Então, realmente, exige salários maiores. Né? Mas, assim, o mercado está muito aquecido, as vagas estão todas por aí, mas tem muita vaga pegadinha no mercado também. A gente pode se aprofundar nesse tema. Muito legal então, isso. Os salários estão bem interessantes, né? Salários aí na faixa o salário médio para sênior, 10 mil reais é um número interessante. Muito legal. Tá? Isso eu falo de contratação PJ. Né? A maioria das vagas que eu tenho são contratações PJs. Né? A gente fala aqui na Europa contractor, né? Não é freelancer. Né? Então, o contractor, a diferença bem pontual e muito básica do contrato do freelancer, o contractor ele está alocado, seria o PJ alocado dentro da empresa, o freela alocado, que a gente tem o costume de falar, mas é um profissional que ele está mais dedicado para esse contrato que ele fechou do que para freelas pontuais que ele faz. Entendi. Né? Então, isso é muito comum aqui fora, no Brasil nem tanto. Né? E é um salário médio aí de 10 mil reais que a gente tem pago para um cara sênior. Algumas, claro, profissionais chegam a receber 12, 13 mil de salário, mas são vagas pontuais, mas a média é mais ou menos isso. Né? Vai muito do perfil, da experiência do cara, do perfil, como ele se apresenta, e quanto a empresa também tem de budget. Tem budgets maiores, que a empresa realmente tem um cofrinho um pouco maior. Muito legal. Você comentou uma coisa agora há pouco a respeito do mercado estar aquecido, né? Então, assim, eu também vejo isso, porque se você pensasse, não sei, 5 anos atrás, quase não existia essa profissão e agora as pessoas realmente contratam, às vezes contratam loucamente, descontroladamente, imaginando até que você contratar um UX designer ou product designer, ou a nomenclatura que a empresa quiser dar, ele está contratando o salva-vidas do SOS Malibu, né, que vai pegar lá a Pamela Anderson, sei lá, que vai salvar a vida da empresa. Então, tem esse lado perigoso também, né, às vezes de uma sei lá, uma responsabilidade, às vezes equivocada também do cargo que alguém contrata. Eu estou falando isso porque, assim, eu acho que a gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Então, assim, as pessoas criticam, às vezes, alguém me contratou para fazer muita coisa, mas será que eu estou fazendo muita coisa porque eu entendi errado o que eu tinha que fazer, ou eu estou fazendo muita coisa porque a empresa entendeu errado o que eu tinha que fazer? Esses dois lados são autorregulados também, né? Eu acho que as pessoas... Não está super claro para todo mundo exatamente o que é o papel de um time de UX ou de design dentro da empresa, não está claro para todas as empresas, também não está claro para todos os profissionais como é que eles vão atuar. Então, assim, a gente escuta muita gente em grupo chateado porque entendeu que a profissão é uma coisa e a profissão é outra, então entendeu que ia ganhar bem, não ganhou tão bem, não entendeu qual é o nível de senioridade que se está, né? Qual nível de senioridade eu tenho, né? Então, você vê você está nos dois lados, então eu imagino que também tem que educar a pessoa que está contratando para entender também, olha, para isso você precisa desse tipo de profissional. Como é que é esse lado? Isso acontece muito, acontece demais. Por exemplo, todo mundo quer sênior, todo mundo quer um cara pleno, todo mundo quer um cara mais competente para entrar numa vaga, isso é natural. Né? Mas já aconteceu uma vez a gente colocar um profissional numa vaga de uma agência, a agência estava com um projeto super urgente, eu preciso de um cara sênior, tal, que chega aqui arrebentando. Legal, coloquei. O cara não ficou 2 dias, porque a primeira coisa que esse cara fez quando entrou, ele falou, peraí, vamos parar tudo que vocês já fizeram, vamos entender como vocês chegaram até aqui, e aí a gente decide se esse caminho está certo ou errado. Só que o cliente não tinha esse prazo. Então, o que o profissional fez? Ele falou, não, para mim não dá, não é assim que eu trabalho, desculpa. Aí eu sentei com a agência e falei, olha, vem cá, deixa eu entender o que vocês têm. Né? Eles queriam um profissional mais executor, aquele cara que ia chegar, já ia começar a replicar a tela, ia pegar os estudos e analisar, corrigir uma coisa ou outra, e já começar a dar andamento. Então, um pleno / sênior ali, não tão sênior quanto esse perfil que eu coloquei, resolveu o problema. Entendeu? E muitas das vezes eu me deparo com empresas querendo sênior, quando na verdade o trabalho seria feito por um cara que acabou de virar pleno. Entendeu? E arrisco dizer até por um júnior.
Entendeu? Porque é simples, só que a pessoa que contrata, ela tá com a corda no pescoço de demanda, né? Como a gente falou, cliente cobrando, o chefe cobrando, equipe produzindo e não para de entrar trabalho. Não para de entrar projetos. Então ela vai querer um cara, naturalmente ela vai exigir um cara um pouco mais sênior ou um pouco pleno, com mais experiência, vamos dizer assim, para já assumir o projeto. Então, assim, a gente tem um trabalho muito sério de entender o perfil do negócio do cliente antes de colocar um profissional lá dentro. Muito legal. O que eu nego de vaga, você não tem ideia. Eu fico no coração, brigo com os meus sócios, eles brigam comigo. Porque eu falo, cara, não vou colocar gente, não vou apresentar essa vaga para o mercado, porque isso aqui não está bem formatado. Né? Não tá. E assim, em vez de eu negar a vaga e falar, obrigado, você não vai trabalhar comigo, eu não vou selecionar para você ninguém, não. Eu entendo, você entendeu o que acontece. Algumas vezes a gente nega para o budget mesmo. Né? Quero um cena, mas eu tenho 4 mil para pagar. Não, vai funcionar. Né? Às vezes esse é o problema. Mas muitas vezes, eu digo mais da metade das vezes, o problema é que a empresa não tem definido, não sabe nem o papel do designer dentro do organograma deles e quer contratar um UX porque está na moda. Né? Entendeu? Então, quando eu falei de vaga pegadinha mais cedo, é justamente isso. Né? Designer gráfico e UX. Pô, a gente vai ter que dar risada de uma vaga dessa. Porque, peraí, entendeu? O cara tem que fazer estudo de persona, não sei o quê, banner, flyer, identidade visual, cartão de visita. E ficar vestido de patolino na frente da loja segurando uma placa igual o Coringa. Né? A gente fala que é o exército de um homem só. Né? Então, assim, não existe. Então... Isso é muito louco. Outro dia eu tive em Sorocaba fazendo uma palestra para a galera e alguém fez uma pergunta no final, assim, eu sempre abro para perguntas, eu acho muito legal essa bater papo, assim, e perguntaram assim, as empresas, para quem é um empresário, ele contratar um time de design, ter um UX designer, o que isso representa para o empresário? E eu achei legal, porque provavelmente o cara que perguntou era um empresário, então o que isso representa para a empresa? E eu falei, cara, assim, é muito importante você ter, sim, uma mentalidade de centralizar ou priorizar coisas para os clientes e tal. Não é fácil para uma empresa fazer isso, não é super fácil, parece mais fácil do que é. Então, falar é fácil, legal, vamos fazer um teste. Cara, às vezes não, às vezes o cliente está em Angola, às vezes você não sabe como fazer, às vezes você não tem braço para fazer. Então, isso daí é um negócio que é difícil, mas algumas empresas... É como se o cara, para poder enviar um produto pelo correio, ele tivesse que ter um e-commerce. Então ele fala, eu quero ter um UX aqui porque isso aqui me ajuda a conversar com outro cliente falando, não, mas eu tenho um UX. Opa, exato, ou com o investidor. Para falar para o investidor, é como se ele tivesse uma carta no baralho que às vezes não vai ser acionada, mas para dizer que sim. Aí com certeza vai ter gente que vai ficar frustrado com esse tipo de posição. Você entra, eu tenho colegas que entraram em posições que eram parecidas com isso, entrou, ficou trabalhando, fala, pô, mas se você está me falando que eu sou chefe de UX aqui, por que realmente eu estou fazendo essa arte de Facebook? Porque eu não estou entendendo. Isso aí qualquer garoto fazia. Qualquer pessoa que acabou de se formar faria. Esse ponto, Daniel, é muito importante. Nosso maior cliente, cara, atende um banco, um dos maiores bancos do Brasil. E um dos pontos e uma característica principal que eles me demandam para eu fazer uma triagem na hora das entrevistas, enfim, é um profissional com flexibilidade. Um profissional que entenda que ele não vai chegar nesse banco e transformar esse banco no Nubank. Sabe? Vai pegar um banco tradicional de centenário e transformar num banco digital que não tem agência. Então, assim, não se iludam, vezes... então, eu falo isso, não se iluda porque isso não vai acontecer. Né? E muitas vezes o profissional ele fica frustrado mesmo, porque ele fala, pô, eu tenho uma ideia tão legal de um projeto aqui que poderia ser legal, fiz a validação, tem realmente espaço e tal, mas o cliente não aprova. Ou ele fez um projeto super bacana, fez uma pesquisa, tem todas as justificativas no colo, está lá com uma apresentação perfeita, vai apresentar lá para o cliente não aprova. Né? E o cara fica frustrado. Então, assim, eles têm que entender, os profissionais têm que entender que pensar no usuário é uma coisa básica, mas que requer uma educação da empresa enorme. Né? Requer uma mudança no mindset de todo mundo dentro do negócio gigantesca. Né? A gente vem de uma época, ainda mais no Brasil, um país que os negócios eles são feitos na base da reação, né? Então, por isso que empresas, startups se destacam muito no Brasil, porque eles não ficam na reação, né? Eles criam a tendência, né? Então, assim, imagina você chegar num banco onde tem diretores que estão lá 30 anos trabalhando no banco,
que fazem a mesma coisa 1000 vezes, do mesmo jeito, que tem aquele mindset de pensar, quanto mais eu complicar a informação, mais eu vou conseguir fazer com que as pessoas dependam de mim, né? Vistam errado e acabam dependendo de mim, vamos dizer assim, exatamente, né? Ao invés de ser transparente. Aí chega lá, o jovem milênio, chegou lá, pô, olha, eu fiz a validação com várias pessoas aqui, bacana, e eu percebi que se você não falar a sigla desse investimento, PGBL, VGBL, não sei o quê, você falar que vai simplesmente render X% ao mês e que você pode retirar esse dinheiro em 3 meses, que não vai ter taxa, você vai conseguir mais tantos por cento de receita com investimento. O cara não vai falar, legal, vamos fazer. Não vai fazer isso. Então, assim, é um processo de mudança de mindset, é um processo de evangelização dentro da empresa, de você conversar com os departamentos lá dentro, que estão acostumados a fazer a mesma coisa do mesmo jeito por anos, que tem briga de ego lá dentro, que tem política, que tem gente que vai se sentir ameaçado porque essa nova ideia que você trouxe talvez desmonte o departamento que aquela pessoa trabalhou a vida inteira, entendeu? Deixa a empresa mais enxuta e mais produtiva, só que essa mudança ela é demorada. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência, os designers têm que ter muita consciência de que essa transformação nesse nosso mercado, ela é gradual. E que quanto antes você entrar no mercado de trabalho, tiver paciência, ser flexível, ser resiliente, né, e entender que desde a época dos nossos pais, ninguém fez somente aquilo que foi contratado para fazer, né, você vai ter sucesso, né? Eu lembro muito do meu pai falando, né, que ele entrou para ser office boy, né, na empresa quando ele começou a trabalhar lá com 14 anos e ele fazia de tudo. E se ele fosse reclamar que, não, eu só fui contratado para ser office boy, em 30 minutos tinha outro cara no lugar dele e ele ia embora. Entendeu? Hoje em dia, imagina isso. Então, assim, eu recebo muita reclamação de profissionais que me questionam, pô, mas olha, você me contratou para fazer isso, mas eu estou fazendo aquilo. Né? Eu não digo que você tem que aceitar tudo que tem que ser dito, mas eu digo que você tem que ser flexível e entender que você está numa corporação e que nenhum escopo de trabalho é fechado. Né? Então... inclusive porque esses big players que contratam as pessoas é diferente de uma agência menor da cidade pequena que a pessoa mora. Então, se a pessoa às vezes mora no lugar que a tomada de decisão envolve 3 pessoas, 2 são irmãos, um é marido do outro, e aí você fala assim, são essas 3 pessoas que tomam todas as decisões aqui. Então, qualquer decisão aqui, fala com a Mônica ali, ou fala com o Pedro ali, ou fala com o Roberto. Eles tomam a decisão da empresa inteira. Então, a pessoa está acostumada com isso. O meu primeiro trabalho como designer, eu trabalhava para uma empresa que tinha eu, mas um diretor de arte super, ultra bom, da época, estou falando de séculos atrás, usava nanquim, o dono da empresa, que fazia o atendimento também, e um outro vendedor externo. Eram 4 pessoas. Qualquer decisão que você tivesse que tomar, você chama os 4 aqui, chama, vem cá. Vamos fazer esse bagulho de web design agora? Que parecendo legal isso aqui. Então, assim, é rápido você tomar essa decisão, numa startup é rápido tomar essa decisão, mas, em compensação, é um rápido perigoso, né? Porque se eu fizer essa decisão errado, eu só tenho uma rodada de investimento e vai acabar a minha startup em 6 meses. Exatamente. Então, assim, é outro tipo... Ser menor não quer dizer que necessariamente é tão fácil, tá? Eu só quero fazer esse parênteses para vocês. Claro. Mas, assim, a ideia é que, às vezes, você sai disso e vai trabalhar numa macro empresa, num banco gigante ou numa empresa, sei lá, que faz appliance ou faz qualquer coisa, você entra naquela empresa e todas as coisas têm um controller, o vendedor que não sei o que falou uma outra coisa, a logística terceirizada. A gente começa a viver num universo que é muito complicado, às vezes, e que pode, sim, fazer você se sentir para baixo. Exato. Tipo, eu não tenho voz aqui. Cara, não é só você que não tem voz aqui. Nenhuma dessas pessoas tem voz aqui. Bem-vindo ao barco das pessoas que não têm voz aqui. Não, e outra, e se você analisar, antigamente o designer ele não circulava por essas áreas. Entendeu? Ele não ia, não, olha, você tem que tomar cuidado com compliance agora, porque você está abrindo essa informação para uma pesquisa X que você quer fazer, isso aqui é sensível, não pode ser divulgado. Né? Proteção de dados agora, isso que não tinha antigamente. Exatamente, que está super em alta essa discussão. Está super em alta. Então, assim, deixou de ser aquele perfil profissional que fica naquele cantinho, naquela sala, com os malucos todo colorido, né? E fazendo, e desenvolvendo, e criando, enfim, virou um comunicador. Né? E isso é uma coisa que é louca, porque é uma coisa que a gente vê em um monte de artigo, que é sempre aquela questão de os designers pediram para participar dessas tomadas de decisão e agora a gente não está sabendo lidar com isso. Quer dizer, você tem que aprender a lidar com isso, porque afinal de contas eu li um artigo ontem, não parece, ontem um artigo do Alan Cooper
falando sobre sistemas complexos. Depois eu boto o link aqui, passo para você ler também. É muito legal. E o Cooper, eu amo o Cooper, é o meu autor favorito de design. O cara é um gênio, o cara inventou a minha profissão. Então, para mim, é maravilhoso ler os artigos dele. E ele está falando uma coisa a respeito de sistemas complexos. E não um sistema computacional. Mas ele diz assim, que qualquer sistema complexo, se você mexer nele e quebrar ele, por exemplo, ele é irreparável. Ele sempre volta numa outra nova configuração. Então é tipo aquele filme O Cubo, que você entra e cada vez que o cubo gira... Então quando você mexe numa coisa complicada qualquer, ela sempre se auto-encaixa de um jeito que eu não tenho certeza de que jeito é. E a gente entrar como o design entrando do jeito que ele está entrando nas empresas, num banco, sei lá, numa empresa que faz celular, qualquer coisa, do jeito que ele entra e qualquer choque que ele dá, ele vai virar um novo sistema que eu tenho que ser resiliente para entender a resposta desse sistema para mim. Porque essa resposta pode ser uma coisa que eu não gosto, ou pode ser uma coisa maravilhosa. Pode ser que eu faça uma mudança e alguém fale exatamente o exemplo que você deu. Mas para mim é complicado que alguém comprar seguro desse jeito seja difícil. Porque senão eu demito 18 mil corretores de seguro. E eu não posso ter 18 mil corretores de seguro brigando com a minha empresa. Então eu tenho que manter um nível de complexidade. Então, assim, a pessoa fala, mas eu queria que fosse super fácil para todo mundo. Não vai ser super fácil para todo mundo. Para algumas pessoas vai ser assim, olha, o que você pode fazer? Então você tem que dar esse passo de falar, não, o que eu posso fazer é isso. Legal, então faça isso. Fica satisfeito. Você, eu vou fazer isso porque isso evita certos erros. Tá bom, beleza. Inclusive erros para a tua própria empresa. Né? Não é necessariamente fazer um erro para o usuário. Olha, eu estou evitando que a minha própria empresa entre numa confusão aqui usando design. O design não é só para o usuário, é para o usuário interno da empresa também. Então, muito louco. Eu sempre falo para todo mundo, quando ele chega numa situação assim de fez uma pesquisa, fez uma validação, fez todo o beabá, fez todo o acadêmico perfeito, e não foi aprovado o projeto com o cliente, por exemplo, não foi para frente aquilo que ele, com tanto carinho, com tanta dedicação, estudou e pesquisou, tenha debaixo do braço isso, não se frustre sozinho, tenha isso. Por mais que o cliente não aprova, cara, tem decisões políticas, tem decisões que você não acredita de diretoria, que você não consegue mudar. Às vezes você coloca, cara, às vezes você, com toda a sua pesquisa, você pegou na ferida que o diretor, ou que o CEO, que o presidente nunca queria que tocassem no assunto dentro de uma empresa. Entendeu? Porque esse é o nosso papel. O papel do usuário, do pesquisador junto com o usuário, vamos falar assim, é justamente escutar o que o cliente quer. E às vezes o que o cliente quer é aquilo que o dono da empresa, o diretor que está lá há 300 anos, não quer que falem para ele, porque vai mexer em muita coisa ali que ele não quer que mexa. Então, fique tranquilo. Ou que vai mexer, mas vai ser assim, não é instantâneo, né? Ele vai, de pouquinho mexendo, não é instantâneo. Então, assim, seja resiliente, sabe? Seja flexível, entenda que o mercado está mudando pouco a pouco, sabe? Que o mercado está aquecido mesmo, que tem muita vaga, tem muita oportunidade legal. Ao mesmo tempo que eu falo, olhe para o mercado, eu falo, olhe para onde você está, né? Porque não adianta você ficar pingando de projeto em projeto, porque você vai ser vamos dizer assim, vai tapar buraco, entendeu? Você não vai construir nenhuma torre até o final, entendeu? Isso é muito doido, né? Inclusive, assim, agora, esse universo que a gente está, então, tá aquecido, legal, tá aquecido, eu quero entrar no mercado aquecido. A gente fala que é muito complicado, que é igual ferver um caranguejo, né? Se jogasse o caranguejo na panela que tá fervida, ele saía correndo, então você ferve ele junto, né? Para ele morrer sem sofrer muito, né? É horrível isso que eu falei, mas é verdade. Mas assim, o mercado tá aquecido, então é difícil eu entrar no mercado aquecido sem me preparar. Eu tenho que analisar, ver, como que eu me preparo. Se você não se preparar, você vai bater e voltar e acabou. Sim. Você vai ficar frustrado, você vai falar, não, eu vou continuar trabalhando na gráfica rápida que eu trabalho. E tudo bem também, você trabalhar na gráfica rápida, você trabalha, porque às vezes é melhor. Então, eu falo isso. Tem perfil para todo mundo. Tem para todo mundo. O que é, assim, primeiro, passo 1, eu quero entrar nesse mercado, eu vi que o mercado é legal. Passo 1, que você poderia falar assim, é fazer um portfólio? Bater na porta de um amigo? O que você acha que é o primeiro passo que esse camarada, essa pessoa que falou, cara, eu quero entrar nesse mercado? Vamos lá, quero migrar para esse mercado. Primeiro de tudo, independente se você vem de uma formação que não tem nada a ver com design, ou se você é um designer que agora está migrando para essa área, a primeira coisa que eu falo é estude, estude, estude. Pague cursos ou consuma muito conteúdo gratuito. Estude muito, né? Entenda e não estude só o acadêmico do UX ou do UI, né? Estude o comportamental,
né? Um amigo falou esses dias para mim e eu concordo muito, né? Usabilidade é um estilo de vida, não é uma profissão mais. Você tem que olhar, ter um olho de UX, vamos colocar assim. Você vai resolver problemas no mundo inteiro. Tudo que você vai olhar na vida, você vai achar um erro e vai querer melhorar, sabe? Então, É uma coisa que não tem cura, né? A gente fala, é uma doença que não não tem tem cura. cura. Você vai ligar, você vai ligar ali o diagnóstico no teu olho e você vai ver, meu, se esse cara fizesse essa fila um pouco mais pro lado, ia ficar mais rápido o é a frase atendimento. do Garrett, que é o X é uma... não tem cura. Exatamente. Exato. Então, assim, estude muito, tá? Converse com os amigos, pesquise com o mercado, cara. Eu acho uma coisa que eu acho que é fantástica. A comunidade de designers de UX, UI, ela é muito unida. Ninguém tem medo de compartilhar conteúdo. Não é aquele negócio predatório, sabe? Ninguém esconde informação. Isso é muito legal. Para mim é um negócio que é muito legal, mas é muito mais unida do que qualquer outra comunidade de design já foi. Eu concordo. E assim, o pessoal troca conteúdo. Eu estou num grupo que eu gosto de participar, que é Migrando, né? Um grupo de pessoas que estão migrando para essa área. E eu escuto dezenas de comentários legais, comentários tristes, mas que eu acho bem bacana pontuar, né? Então, assim, o cara acabou de... vamos dizer, o cara é um designer gráfico. Decidiu entrar para a área de UX UI. Na época que ele era designer gráfico, o cara fez trabalho para dezenas de empresas importantes, né? E aí ele aprendeu, está fazendo um cursinho lá de UX UI, um bootcamp, fez lá uns projetos acadêmicos e montou o portfólio dele. Aí você olha o portfólio dele no Behance, tem algumas coisas assim. Primeiro, o título do cara, designer gráfico, UX UI, web designer, ilustrador, motion, 3D maker. Eu olho e falo, meu, peraí, Sprint organizer. O que você é? Aí, beleza, isso no título. Aí você vai olhar o grid de projetos do cara, tem lá 2 projetos de UX UI, os acadêmicos que ele fez, e dezenas de projetos de design gráfico, né, que ele fez. Aí eu falo, não, mas o que esse cara é? Né? É UX, é UI, ele é DA, ele é um designer gráfico. Então, assim, a primeira dica que eu dou para todo mundo, tem um portfólio específico para UX e UI. O que é importante para a gente ver e avaliar o seu nível e avaliar a sua capacidade de execução é muito mais relacionado à jornada e ao processo do que à entrega. Então, assim, eu não quero ver tela. Foi a época de colocar a tela num site ali, legal que você fez, super bonito. Não, eu quero entender o teu raciocínio, as pesquisas que você fez, tudo que você puder abrir, tem muita coisa, claro, que é sigilosa, né? Mas tudo que você puder abrir, tem, ou pelo menos as metodologias que você usou, né, nesse seu processo, isso é importante para a gente ver. E esquece teu passado como designer gráfico. É feio falar isso, mas assim, tem o seu portfólio de designer gráfico, se você continuar fazendo projetos, tenha lá. Mas quando você for aplicar para uma vaga de UX UI, mostre aquilo para essa vaga, né? Eu recebo muito feedback de clientes, principalmente quando a vaga são para níveis mais baixos, de baixa senioridade, e o questionamento é sempre o mesmo. Pô, esse cara é muito DA. Esse cara é muito, não sei, sabe, não dá. Não me mostrou segurança. Então, assim, tenha um portfólio específico, tá? E o ponto número 2, que eu falo para todo mundo e que eu acho ridículo, mas acontece muito, põe o seu telefone de contato no Behance ou um e-mail. Porque a maioria dos nossa, cara, a maioria dos caras que eu vejo, dos portfólios legais e bons, gente que eu gosto, tem lá o botão do Facebook. Eu não quero ser teu amigo no Face, meu. Entendeu? Eu quero te contratar, eu quero, sabe? E recentemente eu fiz uma pesquisa e eu perguntei: qual meio de contato você gostaria de receber, de ser acionado para novas oportunidades? WhatsApp, LinkedIn, Facebook e tal. A maioria colocou LinkedIn. Só que quando eu mando mensagem para alguém no LinkedIn, eu levo pelo menos 2 dias para ter a resposta. Então, assim, não adianta. Então, a dica número 2 é: coloque seu telefone de contato nos teus sites pessoais, no teu Behance ou teu e-mail, sabe? Porque se seu objetivo é ser contratado, você tem que estar disponível para isso. E disponível para mim é conseguir atender uma ligação ou receber um e-mail, né? E infelizmente muitas pessoas não colocam, e muitas mesmo não colocam o telefone de contato no Behance, né? Ou no site pessoal, qualquer coisa. Então, assim, lembre, cara, o call to action, seja o UX de si próprio, sabe? Então, assim, se coloque no lugar do recrutador ou de um gerente de projeto ou do RH que está te contratando. Eu quero falar um pouco mais de RH lá na frente, né? Assim, se a gente que entende UX já é difícil contratar e avaliar um profissional, imagina um RH que não entende nada disso.
Concordo. Né? Concordo. Então, Porque, inclusive, assim, eu sou procurado por esses dois lados, assim, às vezes. As pessoas me procuram no LinkedIn, tanto porque as pessoas têm, às vezes, um portfólio, ou, sei lá, querem ajuda para avaliar, tu acha que isso aqui tá bom ou não tá? E, às vezes, as pessoas são recrutadores que falam, Daniel, eu tô precisando recrutar alguém assim, assim, assado. Você acha que essa vaga tem sentido, isso que eu tô pedindo? Ou tá muito doido, assim? Então, eu recebo os dois lados. Então, eu sei que às vezes tem essa discrepância, porque é o que você falou, cara. Assim, a gente está inserido. Se a gente parasse e entrasse num evento agora de design, perguntasse para 250 designers, define para mim o que é o seu trabalho como UX designer, ia sair um monte de coisa diferente. Agora, imagine para alguém que não está dentro de um evento de design, o que a pessoa acha que um UX designer faz. Então, a pessoa acha que ele faz o quê? Faz tela, faz teste de usabilidade, faz entrevista, pula de paraquedas, faz não sei sabe. lá, francesinhas com ovo em cima e molho, a pessoa não sabe. Assim, o ruim é pensar assim, mas será que ela não era obrigada a saber, já que ela quer contratar? Mas tudo bem, isso aí daqui a pouco a gente fala. Não, Mas se a a pessoa questão é não até tem essa avaliar. Não tem. A questão é avaliar. Por exemplo, numa outra pesquisa que eu fiz, o pessoal falou assim, olha, às vezes eu faço entrevista com o RH que eu fico inseguro se realmente aquela pessoa sabe me avaliar. Entendeu? Então, e eu não culpo, não, eu não julgo, porque é a mudança, entendeu? É aquela fase de transformação. Cara, pensa no 98, 99, quando estavam começando a falar de site para tudo quanto é lado, você chegar para um diretor da empresa e falar, a gente precisa de um site, vamos fazer o cara ficava maluco também, não sei nem o que é internet, isso não é para mim. Claro. Então, assim, essa mudança está muito rápido. Claro. Daqui a um tempo isso vai ficar mais tranquilo. Por isso que a gente fala assim, você tem que ter paciência de ser didático no seu portfólio, né? E explicar da maneira mais clara possível aquilo que você acredita que você está apresentando no seu portfólio. Né? Voltando à pergunta que você fez de quem está migrando e tal, né? A gente tem os profissionais júniores, né? O cara que acabou de entrar na área, né? Que está montando o seu portfólio, está saindo do bootcamp, já tem uma noção maior um pouquinho do mercado, né? Da profissão. Só que esse cara não tem trabalho. Não tem vaga para júnior, não tem vaga para júnior, não tenho portfólio, eu não consigo vaga porque eu não tenho portfólio, não tenho portfólio porque eu não consigo vaga. Tostines. Né? É o Tostines. A minha dica, eu sempre falei isso, falei essa semana nos grupos que eu estou envolvido, cara, isso não é desculpa. Procura startup, vai participar do Startup Weekend, sei lá, procura qualquer coisa, a empresa dos seus amigos, seus familiares, crie projetos reais para eles. Não se preocupe com dinheiro agora, claro que todo mundo precisa de dinheiro. Entendeu? Mas assim, se preocupe em obter conhecimento, obter portfólio, cases reais, sabe? Mesmo que com valores abaixo do mercado, não se preocupe se o cara vai pegar aquilo que você fez e realmente vai aplicar. E se ele aplicar, é bom para você. Né? Eu recebo muito. No portfólio não tem dinheiro escrito. O pessoal não se capta disso aí. No portfólio não está escrito vendida por R$800. Não está escrito nada. No portfólio é o valor que você entregou. Isso aqui fez a startup de sair de 200 pessoas para 2.000 pessoas. Não está escrito, cobrei 20. Não, eu vi esses dias um grupo discutindo, falando assim, olha, eu estou pensando em fazer um trabalho abonado para uma instituição XYZ, trabalhar toda a parte sim, nova experiência no site, não lembro qual era o projeto, falaram bem por cima, e falou, olha, mas eles vão realmente vender esse projeto depois e vão ter um lucro. E aí o pessoal começou a responder, se eles vão ter lucro, você tem que cobrar, ele cobra barato, mas o cara não jura. Meu, vem cá, você prefere o quê? Estou envolvido num projeto, fiz isso aqui e foi vendido por tanto, ou o cara ganhou tanto, ou a empresa saiu do ponto A para o ponto B, valorizou mais, vendeu tanto a mais, com a minha ajuda, com o meu conhecimento, a minha pesquisa, todo o meu trabalho, ou você prefere, não, então tá, vou te pagar 1.000, 10.000 reais aqui, beleza, acabou, entendeu? Assim, a matemática cara, se você não tem experiência, a tua moeda de troca é conhecimento. O teu salário é pago em projetos interessantes que você tem que buscar fazer, entendeu? Não importa, procura, cara, procura. Levanta a bunda da cadeira e vai procurar a comunidade aí que você está envolvido. E uma outra coisa que eu lembro que a gente conversou outro dia, antes da gente bater esse papo aqui, gente, assim, a gente conversou, a gente sempre conversa no WhatsApp, sempre conversa com todo mundo antes, para tentar alinhar uma pauta, falar, do que a gente vai falar. E o próprio Fernando falou assim, cara, não precisa ter uma pauta específica. Então, eu tenho uma pauta aqui escrita, mas não precisa ser específico, vamos fluir a conversa. Eu falo, beleza, bora, não tem problema para mim. E uma coisa que a gente estava conversando é que muita gente tem portfólio desses cases que são fantasmagóricos às vezes, mas que não são
realmente o produto, você não trabalhou realmente no Netflix, você não trabalhou realmente no Spotify, e que às vezes você colocar isso mal infamado dentro do portfólio pode parecer uma malandragem. E alguém pode encarar isso como malandragem. O recrutador pode falar, o malandro aí, então você está me falando que você trabalhou no Netflix, fazendo a barra de busca do Netflix, é a sua ideia, então. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ser claras também, eu super honesto com relação a isso. Sim, porque, tipo, você tem que falar, esse aqui é um projeto que eu fiz, assim, assado por causa disso, com a ideia de tal coisa. Assim, PS, eu vou falar uma coisa e depois até me responde se é verdade ou não. Eu acredito muito no humor. Eu sempre acreditei no humor. Vocês sabem, porque todo mundo que acompanha meu canal sabe que eu tento fazer o máximo de idiotice que eu posso. Então, assim, comprei mesmo uma fantasia de ET, ela vai chegar e eu vou gravar um vídeo com a fantasia de ET. Então, eu acredito muito no humor. Então, eu acredito que você pode pegar no portfólio e falar assim, não, eu não trabalhei no Netflix, e botar um joinha, sabe? Para a pessoa falar, tá, entendi, o cara tá sendo honesto comigo aqui. Então, assim, eu acho que é importante isso também, né? Assim, você pode fazer, mas você não precisa falar que foi grátis, que era, tipo, abonado o dinheiro ali, você não recebeu, mas você também tem que falar, olha, esse negócio aqui que eu refiz, a coisa do banco aqui, eu refiz como um estudo, tá? Isso é um estudo, ciência assado, beleza. O Fabrício Teixeira colocou até um artigo essa semana, tipo, parem de ficar reformulando o Spotify. Tem outras coisas que você pode reformular, tem o poupa-tempo da sua cidade, que a gente está falando agora há pouco disso, né? Antes exato. do vídeo. Tem um serviço público na sua cidade que você podia contribuir falando, olha, tal coisa, ser um bom cidadão, né? O Alan Cooper falaria ser um bom ancestral, né? Então, assim, essas coisas você pode ir atrás, sabe? Tipo, você não está morto. Exato. E assim, isso que você falou é muito verdade. Você tem que ser honesto no seu portfólio. Esse era o ponto 3 que eu ia comentar. Ah, desculpa. Né? Não, foi ótimo, foi ótimo. Você tem que ser muito claro a sua participação em cada projeto que você apresenta. Isso é dica para júnior, para sênior, para pleno, para qualquer um. Tá? Você tem que ser muito honesto com a sua participação. Eu vejo portfólios, por exemplo, com o site do Santander lá no portfólio do cara. Pô, você fez o site do Santander inteiro? Pelo amor de Deus, você é um mago, você é um gênio, entendeu? Não, mas pô, não, eu só fiz o processo de onboarding, só o processo de abertura de conta. Seja sincero com você. Isso já é uma grande coisa. Tá vendo o teu portfólio. Pô, é incrível. É incrível você ter feito isso. É incrível, sabe? Porque é importante, cara, dentro do ecossistema Santander, do gigante que é ali, tem várias pontinhas, várias pecinhas fundamentais ali que se você fez uma delas, cara, é animal. Então, assim, seja muito sincero com aquilo que você fez, sabe? Com a sua participação no projeto, explica tudo a sua metodologia, porque isso vai facilitar o nosso trabalho. Entendeu? E as chances de você ser contratado vão aumentar significativamente, né? Inclusive porque alguém pode estar precisando exatamente dessa pecinha. Pô, ser um cara bom de fazer então barra de busca com... Cara, esse é o meu perrengue da minha startup. Esse é o perrengue do meu banco, sei lá o quê. E aí o cara vai falar, pô, esse é o cara para consertar. Eu acredito que cada vez mais as pessoas as empresas estão exigindo pessoas mais específicas do que generalistas. Eu também. Então, assim, quando você olha o perfil de um profissional que é UX, UI, web designer, ilustrador, professor, UX lead, cozinheiro, tudo junto, cara, você faz 30% de cada coisa e não faz 100% de nada. Então, assim, seja específico naquilo que você quer. Você pode ter todas essas qualificações e ser muito bom em todas, mas apresente-as separadas, então, e para mim, que não importa, pelo menos agora, nesse processo de recrutamento, não importa se você é web designer, ou se você é um diretor ou um designer gráfico. Você está concorrendo para uma vaga de UX ou uma vaga de UI. Tá? Então, assim, eu quero ver o teu material relacionado a isso. Né? E você tem que ter o teu portfólio preparado para isso. Né? E o outro ponto, que poderia ser o primeiro, assim, mantenha seu portfólio atualizado, jovem. Portfólio atualizado é uma arma engatilhada na frente do exército ali, sabe? Ninguém está esperando atirar, mas tem que estar preparado para atirar, entendeu? Assim, porque o que eu mais recebo cara, profissionais que eu conheço, que eu sei que o cara é bom, eu já conheço o cara, mas o meu cliente não sabe quem é você. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar, olha, o Daniel é espetacular, ele é muito bom. Ah, legal, deixa eu ver o portfólio dele então. Aqui não está atualizado, um projeto dele foi de 2016, e então ele vai precisar ir uns 3 dias para atualizar o portfólio. Cara, desculpe, 3 dias eu tenho que estar a pessoa sentada aqui do meu lado trabalhando. Entendeu? Então, assim, tenha seu portfólio sempre atualizado.
sabe? Não importa se você é um cara que está super bem colocado no mercado, se você é sênior pra caramba, cara, não vem com a desculpa que tá tudo em NDA, sabe? Não, isso para mim, você tem formas de apresentar o que você fez sem abrir todos os segredos do cliente, e a maioria dos clientes que eu trabalho que possuem NDA, se você é um cara que demonstra honestidade, você assina o NDA, conversa com a empresa, ele deixa você abrir partes do projeto numa reunião, por exemplo, num compartilhamento de tela, só para o cara conseguir entender o teu nível, sabe? Então, assim, fica sempre com o teu portfólio engatilhado, afinado, sabe? Porque nunca se sabe quando eu, meus sócios ou uma outra empresa qualquer vai ligar para você querendo te contratar. Então, talvez você perca a oportunidade que vai mudar a tua carreira porque o teu portfólio não está realmente bem feito, não está... E isso é muito doido, porque é uma... Às vezes parece, tipo, não chega a ser uma preguiça, eu acho que é mais medo, cara. Eu acho que... eu acho assim, e eu tô falando sinceramente, eu acho que os designers são muito competentes em fazer portfólios para os outros. Super competentes. Então, se um designer fizesse um portfólio pro amigo dele, pô, ia ser super ultra lindo. Às vezes até a melhor coisa. Pede pro outro designer fazer seu portfólio. Exatamente. Sabe, porque às vezes a gente fica com medo de falar assim, mas isso daqui é aquilo que a gente falou do negócio do papel, mas o papel aqui foi tão pequeno. Não foi pequeno. Às vezes não foi pequeno. Cara. Não foi pequeno. Então, assim, você ter trocado a cor de um botão de amarelo para azul dentro de uma coisa, pode ser o que fez vender 1 milhão. Então, assim, a gente não sabe. Aliás, assim, a gente não sabe, não. A gente tem que saber. A gente tem que saber o impacto, porque a gente tem que falar para os outros o impacto. Ó, mas você só mudou de azul para amarelo? Eu só mudei de azul para amarelo e aquela mansão que o cara tem ali em Angra é por causa desse botão de azul para amarelo. Exato. Eu respeito esse botão de azul para amarelo. É o case da Amazon, exatamente. Então, assim, é o case de N pessoas que fizeram... hoje em dia, na vibe da multa de acessibilidade, olha, eu resolvi um problema de multa de acessibilidade de 10 milhões arrumando a acessibilidade desse projeto. Mano, mas ficou mais feio, vai. O quê? 10 milhões é mais bonito para qualquer um. Então, tipo... a gente não tá... Assim, e uma coisa que eu falo para todo mundo, cara. Ninguém tá preocupado se é bonito ou feio. O usuário tá preocupado se funciona. E o dono da empresa está preocupado se ele está ficando mais rico ou mais pobre. Exatamente, se ele tá conseguindo rentabilizar. Então, assim, a tela bonita, na nossa visão e na visão de muita gente, deixou de ser ponto focal. O que importa é como ela foi feita, o porquê daquilo estar ali. Entendeu? Você olha, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp não é um aplicativo bonito, é um aplicativo super feio, quadrado, simplex, tudo, mas ele faz o que tem que ser feito. Principalmente porque o WhatsApp você pode personalizar e trocar o fundo dele, ele pode ficar mais feio ainda. Exato. Então, assim, a única mudança do WhatsApp é aquele fundo. Acabou. Cara, desde quando eu nasci, tem celular, você consegue mudar o fundo de alguma coisa no celular. Então, assim, ele é super simples e funciona super bem, porque ele cumpre aquilo que promete. Sabe? Legal. Acabou. Então, assim, não adianta você querer inventar roda, sites super bonitos, mirabolantes, que gira, que sobe, que desce, que isso é bonito, é legal, tem o seu valor. Mas, assim, o que a gente quer ver? Venda, conversão, e se o objetivo daquele site que você fez foi entregue. E é isso que eu preciso entender quando você monta um portfólio. Muito sabe? Legal. Assim, feito é melhor que perfeito, cara. Faça o teu portfólio, não invente aquele currículo cheio de bolinhas X, traço para lá, não sei o que. Cara, eu só quero saber. E outra, sinceramente, eu não quero nem saber onde você estudou. Eu nunca perguntei para alguém. Eu ia perguntar isso agora, era a minha próxima pergunta, porque assim, as pessoas me perguntam muito isso, muito. E assim, eu tô falando uma coisa, gente, ó, vocês todos aí que têm cursos, eu amo vocês do fundo do meu coração. Claro. Eu sou da área de educação faz 20 anos, eu já dei aula em escola pequenininha, já dei aula em escola gigante, já dei aula na USP. Então, assim, tipo, eu adoro o mundo da academia, eu adoro aula, adoro tudo isso daí. Mas, assim, a gente tem que ser claro com relação a, assim, será que eu tenho que investir no começo da minha carreira 20 mil num curso para uma profissão que eu não sei se eu quero? Lógico que não. Então, assim, eu não acredito que ninguém, tipo, vai pegar e falar assim, não, mas aquele cara estudou em X ou estudou em Y, e por isso ele... um negócio para esse ramo. Então, assim, legal que você está fazendo isso. É muito mais questão de postura. É muito mais questão de postura. Claro que a academia é importante. Estamos falando o contrário. Claro que você de novo, tem que se beijo para a academia. Amo vocês. Eu tenho N parceiros de escolas e bootcamps de UI, de UX, que eu acho muito válido. Até a minha primeira dica foi estude. Né? Assim, mas eu não estou nem aí onde você se graduou, sabe? Eu não preciso saber que escola você fez o ensino médio, por incrível que pareça, tem muita coisa dessa ainda no currículo. Né? Assim, o que eu quero saber é a sua capacidade de entrega. Entendeu? E naquele ponto focal que é a vaga específica que você está trabalhando. Entendeu? O que eu nunca costumo falar, você me perguntou onde eu me formei, cara. Eu sou formado em hotelaria.
Trabalho há mais de 10 anos com a área de publicidade, design, sempre na área de negócios pro design, né? Então, gerenciamento de projetos, ideias de novos projetos, né? Então, assim, sou hoteleiro. Ninguém nunca me perguntou. Nunca. E se alguém perguntar, se alguém chegar e falar assim que a dou sua risada. cama, que a sua cama não risada. dá lisa e jogar uma moeda, a moeda não quicar, aí é o problema. Não, eu dou risada, porque assim, as pessoas me perguntam, pô, legal, você é formado em quê? Cara, eu sou em hotelaria, mas o que você está fazendo aqui? Eu dou risada, porque assim, é a prova de que você tem que se especializar onde você quer ir. Depois da minha hotelaria, eu comecei a entrar nessa área, eu fiz pós-graduação em negócios, em gestão de negócios, aí comecei a direcionar minha carreira para onde eu quero seguir, né? Mas assim, quando vou contratar cara, tem ótimos UX UIs que são psicólogos, que são arquitetos, que não são designers e estão hoje nessa área. E eu acho muito legal ter essa pluralidade. Eu acho que é isso que faz a profissão chegar onde está chegando. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Então, não fique preso à tua graduação, sabe? Isso não importa. Eu acho que, inclusive, cara, o Google, o Facebook são exemplos de empresas que contratam acadêmicos de áreas completamente diferentes para fazer funções completamente bizarras, porque enxerga que um cara que é engenheiro, quando esse cara senta do lado do atendimento ao cliente, ele tem uma outra visão e ele vai contribuir assim, vai funcionar, entendeu? E é super interessante isso, entendeu? Então eu acho inclusive porque é um grande pilar do design a interdisciplinaridade. Então assim, a gente precisa disso. Exatamente. Porque, se a gente só tem visão de design e só faz coisa de design e não sei o que, a gente vai ficar a vida inteira criando o mesmo tipo de produto sempre. Então a diversidade de pensamento é muito importante. Então é importantíssimo, sim. Exato. Eu já conversei isso com outras pessoas aqui no UXNow sobre a importância de você fazer cursos que são fora da área do design para você. Então assim, faz um curso de contabilidade, faz um curso de, sei lá, de sushi, mas você, ou de hotelaria, porque você fazer um curso de hotelaria vai te dar um ponto de vista de é por isso que tem uma campainha na frente do hotel. Então, e isso aí você vai falar, pô, que coisa louca, nossa, verdade, né? Não tinha parado para pensar. Se a gente só ficar fazendo o que a gente sempre faz, micro-reciclagem, a gente às vezes não cresce de carreira. Isso daí é um negócio que é muito doido. Então, assim... eu acho que você não pode ficar preso ao acadêmico. A minha grande ressalva é essa. Entendeu? Não deixe o teu passado, a tua graduação, dizer quem você é. Né? Você era mais novo quando você se formou, você pode ter sido pressionado pelos seus pais na graduação que você teve. Era a única profissão que existia na época. Era a única profissão que existia na época, ou você já entrou na faculdade logo de cara e quis fazer já para ter um título de graduação e depois vai ver o que ia fazer na vida. Mas assim, é bom você ter carreiras distintas e estar trabalhando com UX e com UI. É o que o mercado quer, muito mais trabalho de pesquisa e de comportamento e de se colocar no lugar do outro do que realmente um trabalho de design puro sentado na frente de uma ferramenta. Exato. Inclusive porque a gente até conversou no outro dia também sobre isso. Uma das barreiras de entrada em um monte de empresa e para um monte de vaga não são esses hard skills que você tem. Não são assim o quanto você sabe apontar um lápis, mas sim outras coisas. Então, assim, às vezes a pessoa fala, vai fazer um curso para se preparar com inteligência emocional, às vezes é melhor do que o cara gastar o dinheiro fazendo um curso da nova ferramenta que acabaram de inventar e que amanhã vai morrer. Sim, exato. E o que os clientes contratam hoje, cara, são pessoas, soft skills, muito mais do que hard. Né? Você falou isso mais cedo e eu achei muito interessante. O cara tem que saber circular pelas ferramentas de maneira muito fácil. Entendeu? Se ele está numa empresa hoje que usa Figma e amanhã ele vai numa do Sketch, ele tem que em 2, 3 dias saber usar o Sketch lindamente e ter um resultado bacana. Entendeu? Só que o que é mais difícil para o cara conseguir é conversar com uma outra pessoa do lado dele. Entendeu? É conseguir se relacionar bem com um amiguinho ali que não fala a mesma língua que ele, sabe? Ou que com a diferença do outro, do chefe que é mais egocêntrico, ou que é mais chatão, entendeu? Ou você que é muito introvertido, entendeu? Então, assim, o que as empresas querem hoje, cara, é muito mais soft skills do que hard skills, sabe? Você aprender uma soft skill, você aprender a fazer uma boa apresentação, a ser comunicativo, sabe? A ser postura, é mais difícil do que você aprender Figma. Inclusive porque é um negócio que é muito louco isso, porque assim, eu tenho vários amigos e amigas que trabalham em empresas que não são designers e que trabalham em empresas grandes
computação, de não sei o quê, de qualquer coisa que não tem nada a ver, que não é design. Pode ser da área de TI, pode ser da área de um monte de coisa. E as pessoas sempre ficam com uma preocupação que é assim, a gente tem que contratar alguém para uma vaga, e não estou falando de designer, de qualquer coisa, e falar, é complicado, porque a gente contrata não sei quem, e não sei quem, quando você vê, está te apunhalando pelas costas. Então as pessoas ainda apunhalam os outros pelas costas no trabalho. Então, assim, a pessoa não quer contratar você porque você é super bom em Excel. Ele quer contratar você porque sabe que você não vai apunhalar todo mundo da empresa. Exato, que você não vai dar problema. Você não vai dar problema, que você Isso. não vai inventar uma dor de cabeça que você não teve só para não trabalhar, ou mentir, ou fazer um monte de Exato. coisa E que olha, ser petulante. é mais comum do que você imagina. O que tem de profissionais que eu contrato, que acabam virando um problema dentro da empresa que eu coloco, que se eu tivesse uma bolinha de cristal para prever isso, eu jamais contrataria. Porque assim, já aconteceu de profissionais sumirem de projetos que pegaram, né? Então, entrou num projeto comigo, tá 6 meses de contratação, no segundo mês o cara some. Ou no segundo mês o cara começa a dar problema, a faltar mais do que vai. Né? Então, assim, ou ele começa a causar problemas na empresa onde ele está trabalhando. Então, assim, brigou com o amiguinho ali, ficou chateado porque o chefe não quis almoçar com ele, sabe? Não gostou porque pediu uma carona e o cara não pôde dar no outro dia. Então, assim, são vários probleminhas que a pessoa vai contaminando ali todo o negócio. Porque essa questão do contrário também, porque assim, a gente vê muita reclamação da pessoa falar assim, mas a empresa é uma droga. A empresa é uma droga, uma droga, uma droga. Se você for uma pessoa ética, que trabalha bem, profissional, que encara o seu emprego como uma sua profissão. A gente estava falando isso antes de começar a gravar. Você encarar que ser um designer é a sua profissão, que você estuda e se prepara para ser um designer e você atua profissionalmente no seu trabalho, sem sacanear ninguém, tal. Se a sua empresa é ruim, se o seu chefe está abusando moralmente de você, você pula fora e outra empresa vai adorar te contratar. Vai adorar te contratar. E outra coisa, dependendo do teu nível de maturidade e de transparência com você mesmo, você vai brigar na empresa para que mude esse mindset dentro dela. Entendeu? Verdade também. Que é para você realmente tirar esse cenário negativo. O que a gente mais percebe é que, ao invés do profissional se colocar no lugar e entender, peraí, mas por que aquele cara está sendo xarope comigo? Mas por que isso está acontecendo? Entendeu? Olhe para si próprio. Às vezes o problema é você. Eu concordo com você. Às vezes a gente só reclama de vaga. Eu recebi esses dias uma lista gigante de gente falando mal assim de pessoas de todas as agências que eu já podia conhecer em São Paulo, no Brasil. Porque a diretora de RH é uma xarope, porque o gerente X é um otário, porque não sei quem é um babaca, porque não sei o que. Eu tenho certeza que as palavras foram palavras com um calão um pouco menor do que isso e que a gente está mantendo assim, o PG-13 aqui. Então, assim, eu fico pensando, caraca, esses profissionais que estão falando isso aqui são perfeitos, porque será que você não foi um subordinado um dia? Será que você não chegou atrasado um dia? Será que não ficou procrastinando aquele dia ou chegou de ressaca e não conseguiu trabalhar direito? Então, assim, tenha um pouquinho de consciência, entenda que são pessoas trabalhando por pessoas, com pessoas e para pessoas. Sabe? Que o projeto que está ali no meio é o elo entre vocês, sabe? Mas, assim, e que uma dessas pessoas está pagando a conta de todo mundo. Então, assim, eu falo para os meus profissionais, logo na primeira reunião que eu tenho com eles, o primeiro call que eu tenho com todo freela que trabalha comigo seja transparente e seja profissional. Abra o jogo sobre o que você está sentindo, abra o jogo sobre o seu momento pessoal, sobre o seu momento profissional. Se você está numa empresa comigo e está buscando uma outra empresa, um outro cliente, eu quero entender o porquê. É para o salário? É para o ambiente de trabalho? E se você estiver fazendo isso, não tem problema você me falar. Porque você vai me ajudar a não ter um problema de você sair de um dia para o outro nesse projeto, por exemplo. Exatamente. Deixar meu cliente na mão. E dependendo do caso, você pode até ajudar a pessoa a conseguir isso que ela está buscando. Exato. E eu vou entender o perfil dessa pessoa para falar, o Daniel é um cara que realmente ele é um cara mais focado em corporate do que em agência, por exemplo. Não vou botar ele em agência porque ele não vai ficar feliz. Entendeu? E aí eu vou buscar empresas e vou buscar projetos para você mais em corporate do que, vou te colocar na XP, mas não vou te colocar na Wunderman, sei lá. Entendeu? Porque você não tem um perfil para Wunderman, você tem um perfil para uma XP. E entender isso. E aí todo mundo fica feliz no circuito, sabe? Isso, para mim, se resume em ser profissional. Né? Então, assim, as pessoas deixaram de entender, e muitas pessoas, eu falo, com conhecimento, deixaram de entender realmente o real significado da palavra ser profissional. O profissional não é só a sua profissão. Eu sou um profissional do design, sabe? Eu sou um profissional mesmo. Por quê, cara? Eu sou ético, eu sou transparente, eu jogo limpo, sabe? Eu não vou deixar ninguém para trás, sabe? Eu não vou passar perna em ninguém. E isso você tem que levar na tua carreira. Ainda mais quando a gente fala de UX,
que é um profissional que circula entre todas as áreas dentro do negócio, da empresa, da corporação, e que deixou de ser aquele designer introvertido lá no cantinho dele, usando Photoshop e prototipando, sabe? Então, você tem que ser comunicativo, você tem que ser resiliente, você tem que engolir sapo, sim, aguentar aquele departamento que é mais fechado, que eventualmente você vai ter que conversar, sabe? Aguentar aquele cara que realmente, ou aquele diretor que não quer aprovar nada que você fez, porque não acredita em nada disso que você está fazendo, sabe? Isso faz parte, cara. Esses Exatamente, ter problemas paciência para entender que isso Exato. não é da noite para o dia, né? Exato. E ainda mais quando você é júnior, que você está entrando na área, que você está migrando agora, que você está numa empresa onde ainda as pessoas não acreditam muito no seu trabalho, é difícil você conseguir ganhar a tua voz ali dentro, você tem que ser muito resiliente, entendeu? E assim, deixa de reclamar, parte mais para ação, sabe? Parte mais para ação, começa a pensar em você, sabe? Muda a sua estratégia. Se você não está conseguindo vaga, não é culpa do recrutador, não é culpa da empresa que não está te contratando. Sinto te falar, é culpa de você que não está se apresentando de maneira direita. Será que teu portfólio está te vendendo? Será que teu currículo está vendendo a tua experiência? Sabe? Então, assim, não põe... E eu recebo muita crítica de gente que fica chateada comigo quando eu dou um feedback negativo, sabe? Claro que aí tem um outro ponto. Acho que talvez até entrando num outro tema, não sei se a gente está se alongando muito nesse bate-papo. Não, eu queria até falar uma coisa disso que você falou, que assim, que as pessoas têm que entender que essa profissão nova, que não é tão nova, mas que é nova ao mesmo tempo, de trabalhar com UX, trabalhar com design do tipo X ou tipo Y, é uma profissão que possivelmente vai se manter por anos. Não é uma coisa que vai acabar depois de amanhã, não é que 2021 acabou. Então você não precisa ficar desesperado, achando que, não, mas que em 2021 acabou. Não acabou. Todos os planos que as pessoas têm, as projeções que as pessoas fazem, desde o Jacob Nielsen até sei lá quem, são de que isso aí vai só crescer. Sim. Isso vai crescer como carreira. Então a pessoa é um lugar que tem uma escala para você acompanhar. Assim. Você não vai só ser aquilo e morrer sendo aquilo. Tipo, eu estou falando porque, por exemplo, a palavra diretor de arte é uma palavra que sempre foi engraçada para mim. Que é uma pessoa que trabalha e ela é o diretor. Então, ela é o diretor, me parece que não tem nada acima de um diretor, porque eu já sou diretor. Se eu fosse diretor de UX, é diferente do diretor de arte, inclusive no salário, né? Então, assim, o cara tem um crescimento, ele tem como você entrar e você acompanhando o ritmo, entendendo o crescimento, às vezes, do setor dentro da empresa que você está, e você ter esse entendimento e falar assim, não, deixa eu ter a paciência, articular as coisas de um jeito que você cresça na carreira, pô, você pode apostar, você vai ficar 5, 6, 10 anos trabalhando fazendo isso. E talvez a gente já esteja até cometendo um sacrilégio aqui de ficar só falando UX UI, né? É design de produto. Entendeu? O produto não morre. Vamos sempre precisar do design de produto. O produto sempre, ele é um organismo vivo. Exatamente, o produto não está pronto nunca. Exato, nunca, exatamente, né? Nunca está pronto. O teu site nunca vai ficar pronto. Do mesmo jeito, seu portfólio nunca vai ficar pronto. Então, assim, sempre vão precisar de você, entendeu? Por exemplo, eu estou numa fase agora de ideação e de validação de muitas coisas que estão mudando na Lindy Hill, né? Talvez até o nome. E eu falo com meus sócios. Enquanto um sócio é o programador, que é o máximo de informações para programar, o designer, o UX e UI, que estão trabalhando com a gente, os dois products, querem dar o mínimo de informação para ele trabalhar. Porque eles querem que ele codifique o menos possível com a informação mais validada possível, porque a hora do programador é caríssima e o erro do programador é muito longo para ser corrigido. Então, eles têm que fazer um trabalho de validação muito grande. Então, assim, quem está entrando na área, quem já estava na área, não se preocupe, não vá com já vou entrar ganhando 10 mil, tal, mal, daqui a pouco já estou fazendo vídeo no YouTube. Não, calma, querido. Vamos com calma, você vai conseguir chegar lá, sabe? Seja profissional e honesto, né? Não tem receita de bolo, entendeu? E eu vou te falar, a maioria das pessoas que trabalharam para mim, que foram promovidas, contratadas, deixaram de ser um PJ, viraram um CLT, se foi essa a vontade, e se for essa a vontade de quem está escutando a gente, foram porque tiveram comportamentos pessoais diferentes e não técnicos, tá? Então, comportamento pessoal, por pessoas que apresentaram diferente a postura, que demonstraram interesse em aprender, demonstraram interesse em compartilhar o que sabe, e não aquele cara que é super técnico, que tem um acadêmico na ponta da língua, tá? Isso é super importante.
Até, eu não sei se a gente tem tempo, de novo, eu repito, eu queria falar de um tema que eu acho interessante e até pedir desculpa para muita gente, né? A gente recebe muita crítica por falta de feedback pelos recrutadores, né? Boa. Quando a gente publica uma vaga, né? E eu, em nome dos recrutadores, peço desculpas também, mas eu falo por mim. A maioria dos feedbacks que não chegam nos profissionais por uma vaga é porque, quando a gente publica uma vaga, a gente recebe dezenas de currículos, de portfólios que não tem nada a ver com a vaga que a gente publicou. Então, eu estou publicando uma vaga para um UX Senior, eu vou receber portfólio. Por incrível que pareça, hoje eu recebi um portfólio de um operador de empilhadeira, né? Eu posso compartilhar a tela para vocês. Depois eu te mando, você dá o printzinho na tela aí. Por incrível que pareça, eu recebi esse portfólio hoje, né? O portfólio, eu recebi o currículo de um cara assim. Então, assim, o que a gente perde tempo avaliando currículos, portfólios de gente que não tem nada a ver com a vaga que a gente aplicou é gigante. E eu falo que é um tempo mal aproveitado nosso, né, que talvez poderia estar sendo melhor usado dando feedback para quem realmente tem fit, tem a ver com a vaga, mas que ainda não é oportunidade para essa pessoa, né? Então, a minha dica é: seja sincero com você e com as vagas que você aplica. Será que realmente você está pronto para aquela vaga que você aplicou? E outra coisa que eu escuto também é que, mas já que, né, você publicou essa vaga aí para sênior, eu vou mandar o meu de júnior, vai que cola, vai que você tem uma vaga. Cara, não é assim, entendeu? Não é assim. Senão a gente vai ficar rh@gm.com.br, rh@bradesco, rh@tudo, e vão mandar tudo para todo mundo, porque uma hora ninguém vai pescar, entendeu? Então acabou, não existe mais. Então, assim, não é assim que funciona. Né? Então, seja sincero com você mesmo. Realmente, a gente não tem tempo de dar feedback para todos, a gente tenta dar feedback para todos. Tá? Eu comentei com o Fernando antes, quando a gente estava falando semana passada, que quando a gente estava agendando fazer isso daqui, que assim, uma das minhas profissões, isso é uma coisa que eu falo pouco, assim, tipo, eu administro um site de emprego aqui na cidade de Campinas, que eu construí, que eu programei e tal, blá, blá, blá. Então, eu estou muito acostumado a lidar com essa tríade. A empresa contrata uma empresa de RH que tem uma pessoa que vai ser candidato à vaga. E assim, já aconteceram coisas loucas, vocês não fazem ideia, assim, de parar em delegacia por causa de vaga errada, assim, eu já passei por altos apuros relacionados a isso. E uma coisa que acontece muito é que as pessoas, porque elas querem trabalhar, elas veem qualquer arroba e mandam mesmo o e-mail. E pegam o currículo de qualquer jeito e mandam. Vida doida. E uma vez eu estava fazendo um teste, isso é caso real, eu estava fazendo um teste para ver se a vaga estava publicando, entrando no site e tal, e eu fiz uma vaga escrito Batman. E eu botei na descrição, assim, que a vaga era para ser auxiliar do Batman. Eu recebi, tipo, em uma hora, acho que, sei lá, 100 currículos, porque as pessoas nem leem o que é vaga, elas mandam o currículo. Opa, viu a palavra vaga? Pega meu currículo aqui. Opa, tudo bem? Tá aqui meu currículo. Isso daí atrapalha muito o cara que é recrutador. Então, assim, a grande parte, a gente tem, tipo, 25 mil recrutadores no site. Então, empresa de recrutamento. Esses 25 mil que estão ali, eles recebem, para cada coisa que eles fazem, 850 vagas em uma hora. Então, assim, não tem como a pessoa explorar até o último caso, cada caso, para poder falar. Então, a pessoa tem que falar assim, bom, deixa eu fazer alguma nota de corte, que corta tudo. Por exemplo, você pode, o exemplo que você deu, você tem o telefone no portfólio? Não, então eu não vou nem olhar. Não, mas eu sou o melhor do mundo, eu ganhei 2 canes. Não importa, se eu não tenho telefone, eu não vou olhar. Nota de corte. E a pessoa não está sendo babaca fazendo isso. É só um jeito da pessoa fazer um critério de seleção. Então, é critério de seleção. Se você falar assim, eu fiz todos os critérios de seleção, fiz uma vaga que era para mim, mostrei pelo todo o meu histórico, a coerência, né, do portfólio versus o currículo, a coerência versus quem a pessoa é. Porque a pessoa fala assim, eu tenho 18 anos, eu sou full stack. Cara, você não pode ser full stack com 18 anos, meu amigo. Desculpa, você é o Mozart. Sabe, tipo... Isso é difícil, cara. Tipo, o Mozart do design, eu tenho 18 anos, eu já fiz tudo. Será, cara? Será mesmo? Eu assim, até você fala assim, a nota de corte, para mim, é receber um e-mail com o título, currículo, e com o anexo currículo. Isso para mim, ou com o link do portfólio. Não tem nem oi. Não tem nem oi. Isso é a minha nota de corte básica, e é muito que eu recebo. Sim, o cara coloca lá, currículo UX. E coloca o link, Behance/Joãozinho da esquina. Acabou. Eu falo, peraí, cara, você não teve cuidado, escreveu lá, Fernando, eu vi aquela vaga em tal lugar. Primeiro, saiba que eu tenho várias vagas. Se você não me ajudar a direcionar qual você encontrou a minha,
também vai dificultar um pouco o meu trabalho. Exatamente. Se você me chamar minha atenção com uma cartinha de apresentação, Fernando, eu sou o Daniel do UX Now, trabalho com isso, tenho tantos anos de experiência com isso, aqui está meu portfólio, dá uma olhadinha, agora teu feedback. Cara, a chance de eu simpatizar com você é muito maior do que simplesmente um cara que anexou lá o currículo e acabou, ou o link do portfólio. Porque quando acontece o contrário, a gente que é designer ou a gente que é qualquer um no mundo, a gente acha ruim. Então, por exemplo, se eu estou no meu LinkedIn e pula, aconteceu isso hoje 2 vezes, pula uma pessoa que eu não sei quem é, falando assim, olá, blá, 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 eu sou coach, olha isso aqui, pá, eu já apago na hora, deleto, bloqueio. Exato. Eu falo, eu não quero, isso é spam. Então, tipo, imagina, isso é spam, gente, isso chama spam. Então, você pegar e do nada mandar um negócio assim, não solicitado, é spam, é um pop-up pulando na cara do Fernando. É uma sacanagem. E aí tem um outro lado. É verdade. Não, e aí tem um outro lado da moeda, né? Pô, a vaga tá rolando, tá tudo acontecendo, conseguimos aí selecionar 3, 4 profissionais por uma vaga específica e no meio do caminho a galera começa a sumir, né? Então, assim, acontece muito dos profissionais estarem muito bem encaminhados para uma vaga e simplesmente desaparecerem. Essa semana aconteceu isso. Se a pessoa que fez estiver escutando, espero que ela me responda no WhatsApp. Tá no meio do processo seletivo. Vamos lavar essa roupa suja aqui. Mandamos olha isso. Isso eu acho incrível, assim. No meio do processo seletivo, para uma super fintech legal pra caramba, mandamos todo o case para a pessoa ser analisada. A pessoa falou, beleza, daqui a pouco eu mando. Até hoje, foi segunda-feira. Sim, até hoje não respondeu. Então, assim, qual que é o problema da pessoa ser transparente e falar, olha, passei numa vaga, mas é melhor que a sua. Desculpa, não sou mais disponível. Então, assim, do mesmo jeito que tem recrutadores que realmente não respondem por N motivos, e eu acho que sim, tá errado, tem que responder o máximo que der, né? Tem profissionais que estão no meio de uma vaga e simplesmente desaparecem e deixam o recrutador ou a empresa na mão. Então, assim, os dois lados têm ali um pouquinho de responsabilidade, de fazer uma autoanálise para entender o nível de comprometimento com a pessoa que está no meio, né? Então, que é uma palavra muito importante, o comprometimento, né? Porque, afinal de exato. contas, o que a gente está falando aqui não é só pedir uma pizza e entregar uma pizza, é a carreira da pessoa, é o trabalho de várias pessoas envolvidas. Exatamente. A gente quer que a nossa profissão seja levada a sério. Então, isso, tem que exato. fazer ela ser séria, né? Você lembra na época do sobrinho da internet, né, que fazia site? Né, acontecia muito isso, que empresas sérias tinham um orçamento mais caros e pediam para sobrinhos com orçamentos de barato, quase de graça. A empresa, o cliente contratava do sobrinho, não funcionava, e ele tinha 2 caminhos. Ou ele falava que a internet não era para ele, ou ele pagava o dobro para a empresa séria fazer. Né? Então, assim, a postura do sobrinho não pode existir mais, cara, dentro do nosso mercado. Porque se as empresas começam a ver profissionais que têm a postura de sobrinho dentro de uma corporação ou de um processo seletivo, elas começam a aumentar a nota de corte deles para esse tipo de profissão, esse tipo de perfil. Entendeu? E elas acabam desacreditando desse profisal. Exatamente. Aí daqui a pouco a pessoa está realmente perguntando se você fez ou não fez o certificado. Exato. Então, assim, então, quanto mais sérios formos em todo o processo, mais as empresas vão entender que realmente a nossa profissão é necessária e as pessoas que trabalham com isso são pessoas sérias, são pessoas comprometidas, né? Então, tem que ter seriedade no meio do caminho, sabe? Tem que ter profissionalismo e tem que ter transparência. Eu acho que a palavra principal é transparência. Vamos jogar limpo, sabe? Se você realmente está apto àquela vaga que você está jogando o seu currículo, está jogando o seu portfólio, se você realmente tem o conhecimento necessário para assumir aquele cargo, se você está sendo transparente com a pessoa que está te contratando, se você realmente está disponível para aquela vaga, sabe? Se você tem o tempo correto, o tempo que a vaga precisa para você assumir aquele freela, sabe? Então, assim, é ser transparente. A pessoa que está te contratando, ela espera que você entregue. Você espera que a pessoa te pague, te promova, te acompanhe na tua carreira, te dê as ferramentas necessárias para você crescer, né? Então, assim, se algum desses pontos falhar, independente se é UX, UI, se é veterinário, se é banqueiro, se é bancário, se é eletricista, vai dar problema. Então, assim, são comportamentos. E a gente, e vocês, Products, e vocês, UX, que pensam e colocam o usuário no primeiro plano, tem que pensar nisso, tem que pensar nas pessoas. Muito bom. Entendeu? Então, ficou até meio romântico, né? Eu achei, eu tava pensando se eu boto uma musiquinha.
Cara, Eu... deixa eu te falar uma coisa. É bem isso. Eu não sei nem quantas mil horas a gente está falando aqui. Eu adoro, gente. Quem está assistindo aí, eu espero que vocês Eu nem sei estejam também. Não gostando. aparece aqui. E eu espero que vocês estejam só ouvindo também, porque você não tem nada para ser visto, tá? Não tem nenhum gráfico aparecendo. Então você poderia ser um podcast, isso, que é a coisa que eles ficam pedindo. Mas assim, eu queria falar, primeiro, super ultra obrigado por você ter disponibilizado esse tempo. Para quem não sabe, aqui eu estou gravando com ele, aqui são 20 para as 8 da noite. Que horas são aí, Fernando? 20 para meia-noite. 20 para meia-noite, então a gente está confuso. Confuso também, não. Também. E eu queria também pedir para, se você tiver uma última palavra, se alguma coisa que você falar também, mas falar para vocês, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, que está querendo um chacoalhão, ou então uma dica, alguma coisa para migrar ou mudar de carreira. Existem vagas, você tem um lugar que ficam todas as oportunidades que você tem, ou não existe isso? Não, a gente ainda está olhando mais para candidatos do que para vagas. Então, Entendi, eu olho o perfeito. perfil e identifico a vaga para ele. Eu não fico divulgando todas as vagas. Nos Beleza. grupos que eu circulo, acho que um monte de gente que vai estar te ouvindo já deve ter visto meu nome nos grupos, eu sempre publico algumas vagas, né? E as pessoas têm total liberdade de me acionar no WhatsApp, de me dar um alô aí enfim, pedir uma opinião. De novo, sendo educado, não é spam, hein? Esse homem aqui não é obrigado a ficar recebendo um monte de spam. Não tem problema. E pedir uma curadoria mesmo, falar, Fernando, dá uma olhada no portfólio, o que você acha? Tá legal, não tá legal? Entendeu? Eu tenho o maior prazer de fazer isso, porque eu vou entender o teu perfil e quem sabe eu tenho uma vaga para você. Muito legal. Né? Assim, claro, não é para disparar teu currículo, teu portfólio para todo mundo, de novo o que a gente falou. Mas assim, tendo uma conversa, tendo uma transparência e demonstrando uma boa vontade, é perfeito. Você pediu para eu falar um ponto final aí, um encerramento, para mim cara, mais ação e menos mimimi, sabe? Tira um pouco a culpa do outro e pensa em você e tenha ação na tua própria carreira, porque nunca ninguém falou que ia ser fácil, entendeu? Ninguém falou que você ia acordar no outro dia, aparecer um cara com uma carteira de trabalho assinada para você de salário de 20 mil reais, assim Então, assim, se você é júnior, busca se especializar. Vai para a comunidade de startup, se vira, ache projeto, saia do acadêmico. Sabe? Se você é pleno e sênior, coloca a mão na consciência e veja realmente se você tem todos os skills para realmente crescer e ser um cara foda e um cara respeitado e tal. Então, assim, reclame menos, haja mais e vambora, porque, assim, a gente junto vai fazer a comunidade ficar mais bacana, vai fazer os salários crescerem, a gente ser mais respeitado, as vagas ficarem mais bacanas e o mercado cada vez mais aquecido. Nossa, é isso aí. Perfeito, perfeito. Obrigado mesmo, de verdade, por ter ficado todo esse Valeu. tempo aqui batendo papo. A gente está. Porque assim, gente, a gente ficou conversando antes de começar, agora a gente está conversando depois, a gente já está aqui faz 2h30 batendo papo aqui. Eu adorei, tranquilo. Obrigado mesmo, de verdade. Se depois vocês tiverem alguma dúvida específica, deixa um comentário, deixa. Queria saber tal coisa, que quem sabe a gente faz depois um segundo round também. Então, falem à vontade mesmo ali. Se você discorda, se você concorda, escreve, fala, discorda. Exato. Fala, a gente está aqui para tentar fazer isso crescer, né? Se quiser que a gente aprofunde num tema, ou se não concordou, tudo que vocês estão falando aí é tudo besteira, vamos pro inferno, beleza. Na verdade, o que acontece é que um indica o outro e o cara que é indicado é que passa. Acontece também. Acontece também, normal, como em todo lugar. É a vida, como todo emprego. Assim, o importante é trocar conteúdo e a gente deixar o canal aberto para todo mundo conversar. É isso aí. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado e tchau. Valeu.